Oi amigos, oi amigas, esse é o Mussetti Responde, onde eu recebo perguntas dos membros, gravo e trago para o público geral. Os membros têm acesso a vídeos e lives exclusivas, os membros ouro têm acesso até a grupo no WhatsApp comigo, e aí eu priorizo as perguntas dos membros para responder aqui para a galera em geral. Então esse quadro vai ser fixado na programação semanal, a princípio no sábado, espero que vocês gostem. E os assuntos são vocês, membros, quem vão pautar. Lembrando que se não aparecer o botão Seja Membro, aqui na descrição tem um link que te leva para lá, se você tiver interesse a ter esse conteúdo e também a fazer perguntas aqui para os vídeos semanais. Fiquem completamente à vontade. Antes de responder as perguntas, também peço para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que curta, comente, dê o hype e ative as notificações para não perder nada, beleza? A primeira pergunta, e vem com uma opinião junto, é a do Robson Barbieri. Ele diz assim: algo que me incomoda muito é o Santos viver do passado. Temos que lembrar sim dos nossos ídolos e conquistas, mas na minha visão, para muitos dentro do Santos isso basta. E para mim, esse é o pior erro de todos, viver no passado e ficar para trás do presente e sem perspectiva para o futuro. O que você acha? Eu concordo muito com o Robson. Quando o Pedro Martins disse que o Santos era saudosista, que o saudosismo ia matar o Santos, foi dentro de um contexto muito difícil, no momento errado talvez, mas eu considero o Santos um clube saudosista, de gestões saudosistas. Eu acho incrível o Santos valorizar seus ídolos. Tem muitos clubes que não fazem isso e o Santos valoriza sim seus ídolos eternos, eles gostam, eles estão presentes no dia a dia. O Santos, pela cidade ser diferente das capitais, também favorece isso. Só que eu acho que o Santos fica nessa de tipo, nós somos muito grandes, nós somos o clube do Pelé, o clube do Neymar, numa geração mais recente, e fica para trás em tempos de necessidade de mudanças, de modernidade. E essas medidas impopulares que o Santos tem que tomar, o Santos não toma. E a gente vê outros clubes tomando. Outros clubes reduzindo o conselho, outros clubes trazendo profissionais de fora da cidade, ou que às vezes não torcem para o clube, que não necessariamente o bom profissional torce para o Santos, né? Então a gente vê profissionais de mercado chegando e tendo liberdade nos outros clubes, a gente vê clubes mudando a relação com o sócio, com o torcedor organizado, e no Santos a gente vive um clube muito semelhante. Eu acho que o grande avanço foi o voto virtual, e o processo democrático do Santos em termos de eleição é bom. É só ver São Paulo, Corinthians, como funcionam as coisas, a Leila que ela conseguiu fazer no Palmeiras. Então a gente tem tudo por um processo eleitoral mais democrático que a maioria para ser um clube que inova. E o Santos não inova. O Santos ele olha para trás em termos de jogadores, de funcionários, de gestão, de processos do dia a dia. Então eu acho que o caminho para o Santos voltar a ser grande é cortar na carne o que tiver que cortar, se modernizar e admitir que o Santos já foi grande e que hoje o Santos não sabe direito como voltar a ser. Então acho que é dar esse passo para trás e ter humildade mesmo, sabe? Porque hoje, dentro da atual gestão, nem tô falando do Marcelo Teixeira em si, tá? Por mais que ele cometa vários erros, tô falando do sistema presidencial, do jeito que ele é hoje. Como é que o Santos volta a ser grande? Como é que o Santos chega perto de Palmeiras e Flamengo? Do jeito que é hoje? Beleza, é SAF, mas o Santos tá pronto para ser? Quem quer vender SAF hoje estaria disposto a sair? Então, tem capacidade para negociar com esse tipo de empresa? Então tudo isso é muito complicado, mas eu concordo em geral com o Robson. Acho que poderia ser um vídeo só sobre isso, talvez seja uma sugestão, mas para não me alongar muito, é essa a resposta que eu tenho. A Paula Caroline Santos me pergunta: qual contratação dos últimos 5 anos, na sua opinião, foi a mais absurda? Eu fiquei na dúvida se é o absurdo meio Casemiro, Casé, tipo um absurdo de bom, né? Ou absurdo de ruim. Pela dúvida, eu vou responder as duas. A contratação mais absurda é o Neymar. Não tem como não ser. Eu sei que o desempenho, eu vou falar mais disso no vídeo, não é o que a gente esperava, mas o Santos trazer Neymar é uma loucura, algo que a gente não imaginava e é muito grandioso. É muito grandioso. E se for absurdo de ruim, foi o Yusufa. O Santos teve várias contratações bizarras. O trio do Água Santa, mas o Yusufa, eu vi treino. Ele não tinha a menor capacidade. Uma loucura. Com o salário que ele tinha, com o valor de empréstimo, não consigo acreditar que foi apenas uma avaliação errada, tá? Não tenho provas, então só vou me limitar a dizer isso.
Mas foi a contratação mais bizarra dos últimos anos, tá? Foi muito surreal. Ah, beleza, não gastou tanto, não comprometeu tanto, mas em termos de avaliação para trazer esse tipo de jogador que não joga 1 minuto, foi uma loucura completa. O Renato de Souza me manda assim: havia uma expectativa para que o Vojvoda utilizasse um 3-5-2. O time melhorou muito, mas existe alguma possibilidade de começar a utilizá-la? Sim, existe. O Vojvoda treinou com 3 zagueiros pro jogo contra o Corinthians, ele fez essa variação com o Zé Ivaldo, e agora volta o Alexis Duarte. E aí na cabeça do Vojvoda, dá para o Alexis Duarte fazer o lado direito, o Luan Pérez o lado esquerdo e o Adonis Frias fazer ali a função de líbero. Só que o Santos encaixa, né? Vence o Corinthians jogando super bem. Então acho que vai depender muito de contexto de jogo. Não vejo o Vojvoda fazendo isso contra Vitória e Botafogo. Mas será que não é o caso de fazer naquela sequência Palmeiras, Flamengo e Flamengo? Palmeiras, Flamengo, Palmeiras? Eu acho que ele vai continuar treinando, observando. Talvez a preferência seja por esse quarteto de meio campo, porque foi o que, em linhas gerais, melhorou o Santos. Mas existe sim a possibilidade de 3 zagueiros, que era a ideia inicial que ele tinha. Na ausência dos zagueiros assim que ele chegou, ele acabou achando esse 4-4-2. Só que ele continua testando porque é um esquema que ele gosta muito. E aí ainda sobre zaga, o Lucas Inácio manda assim: fala Lucas, senti que a zaga com o Luan Pérez e Alexis Duarte ficou muito técnica e pouco efetiva na bola aérea. Tanto que tomamos gol de cabeça. Qual seria a sua zaga ideal no momento? Ele tá falando de Santos e Ceará, né? Já que vimos que o Luan Pérez não fez uma boa partida. Esse contexto foi de Santos e Ceará. Eu demorei um pouquinho a gravar esse vídeo, confesso. Contra o Corinthians, o Santos voltou a sofrer no jogo aéreo, mas achei que o Adonis e o Luan foram até que seguros pelo chão. Pelo alto foi muito complicado. Só que tem um problema. O Alexis Duarte não resolve bola para a área defensiva. Ele é dos zagueiros do Santos talvez o pior pelo alto, ao lado do Baço. O Alexis Duarte não é bom. Ele é bom com o pé, antecipação, zagueiro rápido, mas ele não é bom pelo alto. O Luan Pérez não é. O Adonis é o melhor, por mais que tenha errado nos últimos jogos. Eu acho que o grande desafio para o Vojvoda é consertar o sistema de marcação. Se não está funcionando esse sistema mais de zona, talvez analisar o adversário e falar: Adonis, você pega esse, Luan, você pega esse. Se não pode acontecer o que aconteceu do Ranieri subir o Barreal ser o último a tentar marcar. O gol do Pedro Henrique foi assustador, a vantagem que o Pedro Raul levou no jogo do Ceará também foi. Então acho que é muito mais uma questão de mudar o sistema de marcação do que pensar em característica, porque característica por característica, o Santos não parece ter nenhum zagueiro unânime pelo alto. E aí, pelo que eu escuto, o Zé Ivaldo é o melhor, só que o Zé Ivaldo é. E o Adonis Frias não começou tão bem nesse jogo aéreo, mas por característica ele tem isso. O vídeo que eu apresento, o Adonis Frias, fala sobre esse fundamento. E aí as duas últimas perguntas, pelo menos desse vídeo, vamos ter um 7 responde semanal, as duas perguntas são sobre Neymar. O Gabi Gatinho, eu não sei se é Gabi mulher ou Gabi homem, mas a Gabi Gatinho manda: opa Lucas, hoje você renovaria com o Neymar? Essa pergunta é complexa, tá? Nos termos atuais do contrato, eu não renovaria. Eu não tenho detalhes totais ao contrato, mas eu sei que ainda é um valor super relevante para o Santos pagar, o Santos que tem suas dificuldades financeiras. E na minha visão, o Neymar não vinha jogando bem, longe disso, antes da lesão. O Neymar, com muitas dificuldades físicas, colocava sempre um companheiro na cara do gol. Só que a sequência final, antes da lesão, era uma sequência do Neymar mal. Mal contra o Atlético Mineiro antes da lesão, mal contra o Fluminense, não decidiu contra o Cruzeiro. O Santos virou sem o Neymar ter uma participação decisiva, perdendo vários gols. Então, me parece que o Neymar, mal fisicamente, estava melhor que bem fisicamente. Então, acho que precisa ser muito bem avaliado. A princípio, o Santos fez o que pôde para trazer o Neymar. E fora de campo as coisas funcionaram. O Santos aumenta a sua receita, traz esperança, lidera a rede social. Isso é muito relevante, tem que ser colocado nessa conta. Mas em termos financeiros, eu acho que o Neymar hoje não vale. Então, se o Neymar precisa do Santos pelo sonho da Copa do Mundo, que o Santos consiga de alguma forma se posicionar nos termos atuais, dentro do que o Neymar vinha jogando, depois da terceira lesão muscular, eu não renovaria. Tomara que o Neymar volte bem e que o Neymar mostre em campo que pode renovar. E até por isso o Santos iniciou a negociação pela renovação, por ter dúvidas do que o Neymar pode apresentar. Última pergunta é do WR Chipsters. Fala Lucas, beleza? Você acha que Neymar, com esse estilo de jogo do Vojvoda mais aguerrido e de pressão o tempo todo, seria capaz de render mais que o Roleiser? Você colocaria os dois? Qual é o futuro do Neymar pós-lesão para você no time do Vojvoda? Essa é uma outra pergunta difícil de responder, porque eu estou gravando na sexta-feira, 9h50 da noite, e depende muito do contexto de jogo, né? De quem vai atuar, qual que é a formação, como o Neymar vai voltar. Supondo que o Santos tenha o Neymar
pré-lesão, pra mim o Neymar volta no banco de reservas, do que ele vinha jogando. Se for o Neymar de Flamengo e Juventude, tem que achar um lugar pra ele, tá? E aí eu tô pensando nesse esquema atual, com 4 meio-campistas. Eu não vejo o Neymar fazendo a do Guilherme. Ele cai mais pelo lado esquerdo, mas o Guilherme recompõe muito. E o Neymar eu acho que não tem essa característica. Então ficaria pra mim entre a armação, a função do Roleiser, ou a do Lautaro. Eu insistiria com o Neymar na do Lautaro. Eu sei que o Neymar não pressiona nem 10% do Lautaro, mas acho que o Neymar precisa estar cada vez mais perto do gol. Seguir a tendência que Messi e que Cristiano Ronaldo tiveram, porque ele é esse tipo de gênio. E Messi e Cristiano Ronaldo, o Messi facilita jogo, até volta mais que Cristiano Ronaldo, mas eles são caras que estão cada vez mais perto do gol. Em compensação, o Neymar vinha buscar a bola na defesa o tempo todo. Então, pode não ter dado certo sempre, mas deu certo em alguns momentos. Deu muito certo contra o Flamengo. Deu certo contra o Botafogo antes, né, da besteira que o Neymar fez, o toque de mão. Então eu acho que, vamos supor que Roleiser e Neymar estejam bem. Esse é o esquema que o Vojvoda utilizaria. Dentro desse contexto muito específico, eu acho que a função para o Neymar é a do Lautaro. O Lautaro seria uma alternativa para segundo tempo, ou até Neymar com o Lautaro sem o Guilherme, para o Lautaro fazer essa função. Algo que precisa ser treinado. Mas eu insistiria no Roleiser. O Roleiser tem seus apagões, às vezes, mas ele é um cara muito bom tecnicamente, de um grande investimento. E eu acho que ele precisa jogar, ele precisa ser o meia desse time. Eu acho que o Neymar tem que estar mais perto do gol. Beleza? Eu quero a opinião de vocês sobre Neymar, sobre o saudosismo do Santos, sobre o esquema tático, a opinião de vocês sobre o quadro também, para que eu defina a programação semanal. Eu apresentei essa programação nesta semana, com História de Setorista no domingo, Mussetti Responde no sábado, a collab com a Gabi, que saiu nesta sexta-feira, inclusive eu convido vocês a assistirem. Então, teve pré e pós-jogo, tudo bem definido no canal. Eu espero anunciar a programação da semana que vem, mas eu preciso do feedback de vocês, se vocês estão curtindo, também para depois inserir horário fixo para as lives também. Belezinha? Mais um Mussetti Responde. Eu fiz quando eu tive um mês de canal, estamos indo pro terceiro, mas eu quero fixar esse quadro semanalmente com as perguntas dos membros, inicialmente, para que vocês me pautem, tirem dúvidas, e também que esse vídeo seja mais no final de semana, um pouquinho mais leve, quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo para assistir. Belezinha? Obrigado, se inscreve no canal, por favor, e bom final de semana para todos e, claro, até o próximo vídeo.